Olá, colegas da odontologia paraense e brasileira também. Estamos de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre trazendo novidades, trazendo assuntos, trazendo temas muito importantes para a odontologia, dentro e fora dela. E também trazendo especialistas, autoridades, profissionais muito capacitados que possam ajudar a trazer a informação verdadeira sobre esse universo da nossa profissão. Para isso eu vou apresentar a nossa mesa de trabalho, que temos com a nossa conselheira Penélope Gotardo. Tudo bem, Penélope? Tudo tranquilo, graças a Deus. Nessa mesa de trabalho a gente vai ter também muito trabalho com uma referência na odontologia em diversos aspectos, né? Nas diversas vertentes. Então conte lá um pouquinho dele, do currículo dele. Luiz Otávio Gomes de Souza, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que realmente tem sido um multiplicador de informações para a classe odontológica, sabendo já que o Dr. Luiz Otávio ele é multifacetado, né? Então, assim, ele enveredou pela odontologia, tanto na parte clínica, onde ele atua muito na parte de endodontia e de estética também, como ele mesmo diz, ele é um artesão dentista, ele não gosta de ser chamado de cirurgião dentista, e sim de um artesão dentista, que a arte dentro da odontologia, ela é muito evidente, mas também ele também é artista musical, ele é baterista, e pasmem vocês, é locutor também, trabalhou na Rádio Clube do Pará, tem diversos trabalhos, inclusive eu já tive o prazer de ser o mestre de cerimônia em eventos da ABO, quando eu participava mais da ABO Pará, e também já foi militar da Marinha, mas hoje ele foca muito ainda no consultório e foca dentro da gestão. Foi presidente da Uniodonto, atua dentro da diretoria da Uniodonto também, do Sicredi, que começou com a Unicred, e ele também faz parte do Conselho Administrativo. Ufa, são tantas qualidades e tantas atividades que eu vou deixar que ele mesmo fale para que a gente possa desenvolver esse programa. Luiz, muito obrigado pela participação, sinta-se à vontade, você está em casa. E as suas considerações iniciais que você ia falar para que fizesse. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz, e muito feliz aqui em ter uma pessoa multifacetada, né? E eu gostaria, assim, já vamos começar sobre a sua carreira, a sua história. Conte pra gente o seu início, né? E até os dias atuais. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, inclusive. Dizer para vocês o seguinte, que certa vez eu fiz uma aula de abertura de um curso, acho que foi na Nassau isso, e eu me lembro que eu falei sobre mercado de trabalho para a odontologia. Eu fui convidado para falar sobre o Uniodonto, da qual eu sou sócio fundador. Temos 38 anos já de trabalho. Mas eu conversei com o diretor lá e disse o seguinte, que seria mais útil que eu falasse sobre mercado de trabalho. E ao encerramento da palestra lá em si, porque eu também sou palestrante da Igreja Católica e também do cooperativismo, aí eu peguei e disse assim, eu queria deixar bem claro que eu não tenho o menor amor pela odontologia. E fiquei calado. E olhei para os olhares. Foi impactante, né? Com certeza. Cheiro dos olhos, já ouviram falar essa expressão? As mulheres são fantásticas porque, como mãe, elas sabem sentir o cheiro dos olhos. E eu senti o cheiro dos olhos das pessoas em expectativa. Eu disse, agora eu quero deixar bem claro que o meu nome é Luiz Otávio Gomes de Souza, eu sou cirurgião dentista. E quando eu sento no meu consultório para trabalhar e atender meu paciente, eu faço com muito amor e carinho. Sabem por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Eu nunca saio do meu consultório, nunca saí do meu consultório estressado. Eu sempre saía cansado. Sabemos que a endodontia é uma abertura de picada na mata. Dr. Edir Brito Alves, que foi um dos mestres, grandes mestres que me fez gostar da endodontia, por exemplo, ele dizia... abraço ao Dr. Edir, ele dizia isso, nada substitui o talento. A digital do ser humano e uma 08, uma Lima 08. Se você não abrir a picada na selva, você não constrói uma estrada. Verdade. Isso é fantástico. Penélope, eu confesso que eu queria ser médico. Eu queria ser neuropsiquiatra.
E o que que... Eu queria seguir, sem querer, Viktor Frankl, inclusive, sobre o sentido da vida, que é uma palestra que eu faço. Então, aí naquela época de 72, quando eu entrei, era a reforma universitária e você passava no vestibular para a área de ciências biológicas. 500 vagas. Eu fui o do 155º. E você concorria com 11 disciplinas classificatórias no básico chamado, e dentre os quais tinha estatística. E eu já tinha sido professor de matemática, já exercia o magistério dando aulas particulares, enfim. Mas eu tinha um problema com estatística, não me pergunta por quê. Talvez pela falta da máquina de calcular, e eram muitos números a multiplicar, casas decimais, etc. E quando você tirava... era assim, eram 4 provas. Primeiro NPC, segundo NPC, nota de exame prático e nota de exame final. Então, NEF, né? NEF, exatamente. Se você tirasse um R ou um B, você estaria fora porque tinha muita gente tirando B e E. Aí, resultado, quando eu tirava um B ou um R, eu desistia daquela disciplina, entendeu? Para concorrer no outro semestre. Isso aconteceu comigo também, em algumas disciplinas. Olha só. Aí, resultado. Aí teve lá pelo 4º semestre, ela nem me lembro agora, você quer saber de uma coisa? Ou tudo ou nada. Aí fiz lá, opções. Medicina, odontologia e ciências biológicas, bacharelado. Beleza. Cheguei no Núcleo Pioneiro do Guamá, 10 horas da manhã, eu sempre fui de acordar tarde, dormir tarde, sempre fui da noite. Baterista, né? Músico. Sim. Não, e também quando eu fiz radiojornalismo, a gente se reunia no bar do parque, quando saía, isso ia até 3, 4 da madrugada, enfim, essas coisas todas. Bom, aí eu cheguei lá, olhei lá, medicina, 160 vagas, meu nome não está. Choque. Fui para odontologia, que eu olhei lá, 24º lugar estava o meu nome, os 60, 80, não lembro agora, mas estava lá, 24º lugar, odontologia. Eu fui para a beira do Rio Guamá. Como segunda opção, né? Porque Sim. era a segunda opção. Sim. Eu fui para a beira do Rio Guamá, me passou na cabeça, vou voltar a ser bancário. Fui bancário. Nossa. Eu trabalhava na RIC. Né, era professor de matemática, bancário. Sim. Aí eu peguei e fiz o seguinte, quer saber de uma coisa? Vou rasgar meu livro, vou voltar a ser bancário, lá está dando resultado, eu ganho bem, enfim. Aí fui encarando. E eu tenho que referenciar nomes, e eu comecei no básico a estudar com uma colega fantástica, chamada Beth Maués. E a mãe dela dizia para mim, Luiz Otávio, por favor, tira da Betinha a medicina, tipo, ela seguiu odontologia, ela já está no curso, não sei o quê. E eu, no convencimento que eu fui para a Beth, que se tornou muito minha amiga mesmo, uma amizade muito grande, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer inconscientemente, sem querer, um processo de autoconversão, vamos dizer assim, autoconvencimento à odontologia. Mas, no entanto, o ponto-chave dessa história toda foi quando eu fiz a cadeira era prótese 2 à época que chamavam, e quando eu vi, e vou citar o nome dele, Dr. Salgadinho. Antônio Salgado. Quando eu vi que ele estava esculpindo um núcleo metálico fundido, que eu não sabia, não tinha noção do que seria aquilo ali, mas aí ele explicou, eu olhei para ele e disse, cara, é isso. Artesanato. Me encontrei, né? E eu tinha uma história de Paz de Carvalho, meu saudoso CAPC, que eu vivia no meio do pessoal de exatas. Meus amigos se tornaram arquitetos, engenheiros eletrônicos. Eu só comecei a estudar com o pessoal de odontologia já no ano do 71, do curso de vestibular mesmo para valer, entendeu? Eu era muito ligado a exato, tanto que eu dei aula de matemática. Deixa eu só fazer uma interação na conversa rapidinho. 71 foi o ano que eu nasci, né? E eu sempre falo, isso também é um ano tão diferente assim para mim. E eu tive essa situação, eu queria ser engenheiro também, mas eu tinha um sério problema com matemática. Tu foste com problemas com estatística e eu com matemática. Mas até hoje, dentro da odontologia, eu me realizo construindo pontes. Você entendeu agora? Então, o resultado. E quando eu me deparei na endodontia com aquela figura clássica do Dr. Edir Brito Alves, clássico,
e ele me despertou para a endodontia e eu vi ali uma engenharia de fundação. Eu disse, é isso aí. E depois passei por escultura, que me chamou muito a atenção, as aulas de escultura. Eu olhei para aquilo ali e disse, mas espera aí, isso aqui é pura arte. É ciência e arte, mas é arte aqui. Quem não tem habilidade... E tanto que eu disse na sala, nessa abertura, eu disse lá, quem não tem arte não pode ser dentista. Se os senhores vieram para cá, para a odontologia, pensando com um cifrão na lente dos óculos ou dos olhos, por favor, com todo respeito, peçam a devolução da sua inscrição e vá vender com todo respeito Paraguai na Praça da República. Nós estamos falando de arte na odontologia, e aí eu vou explorar mais um pouquinho também. Porque eu olhei para ti agora e fiquei percebendo a tua entonação de voz, a tua oratória, que não deixa de ser um dom, mas é uma arte também de como se comunicar. E como se comunicar tendo também um ouvido absoluto que é musical, né? Então, essa arte, e tem muitos dentistas profissionais da área da saúde, de outras áreas, que também são musicais, né? Então, essas condições te galgaram hoje a um ser que tem todo esse controle sobre todas as atividades que exerce, né? Então isso é muito interessante mesmo. Por favor, continue. Desculpa te interromper, só pela interação mesmo. A Penélope falou um termo interessante, multifacetado. Hoje eu me defino assim, e agradeço a Deus, e posso me definir com humildade até, como um multiprofissional. Sim. A minha história da voz em si saiu porque eu estava na faculdade e precisava trabalhar. E fiz um teste na Rádio Clube do Pará, que estava montando a equipe de radiojornalismo. Lá na Estrada Nova ainda, né? Não, a Estrada Nova era os transmissores. O estúdio era no Palácio do Rádio, na Presidente Vargas. E o Edir Augusto Proença, filho do doutor Edir Proença, saudoso, fez um teste comigo de locução. Depois eu fiz um teste de redação. Eu já escrevia, já tinha alguns escritos, enfim, e fui aprovado no teste. E eu trabalhava de noite, de 19 até 1 da manhã, porque eu tinha que deixar a primeira edição, de 7 horas da manhã, pronta. E ali começou a minha história com microfone e com rádio. Eu assisti os sábados Gente Jovem, por exemplo, sábado à tarde, eu tinha que trabalhar sábado também, radialista trabalha sábado. A folga não tinha gravação como tem hoje, né? Olha, tinha gravação, mas era um negócio, sabe, máquina de lavar roupa? Era rolo daquele tamanho, era um negócio complicado. Depois tiveram os acais de mesa, etc. Mas então começou ali a minha história, entendeu? Música começou no Parque de Carvalho, entendeu? Quando eu fui evoluindo lá no Parque de Carvalho, era uma história de 7 anos que a gente passava lá dentro. E quando era o primeiro, segundo e terceiro científico, a gente acendia ao Centro Cívico Honorato Filgueira, essas coisas todas, não deixa de ser liderança. Falando disso também é uma questão cultural. O Parque de Carvalho ele foi uma grande referência de ensino público no Pará, tanto que assim, meu pai também tinha posses à época, ele estudou no Parque de Carvalho, Jader é egresso do Parque de Carvalho também, Jader Barbalho, que foi governador do estado, que hoje é senador da República. Quer dizer, o Parque de Carvalho tem muitos egressos que galgaram uma caminhada, mas chegaram realmente a se consolidar dentro do Pará como grandes profissionais. O Parque de Carvalho e o Dom Pedro II do Rio de Janeiro eram estruturas de referência no ensino. Nós éramos excelentes lá. E lá eu fui coordenador de banda. Eu sem saber banda que marcial. Sem saber que eu ia ser baterista. E eu ensaiava, para você ver como a intuição do dom que Deus nos dá através do Divino Espírito Santo, eu ensaiava a banda, primeiro os taróis, depois as caixas, depois o surdo médio, depois o surdo, de depois cada o surdão. instrumento. Depois que eu ensaiava grupo por grupo, eu ia juntando o grupo e juntava a banda todinha e estava lá. É uma coisa assim, só lhe cortando, é uma coisa bem curiosa isso, porque ele foi radiojornalista, baterista, né? É um comunicador nato, né? Tem essa voz linda e acabou não indo para essa área musical, não focar na área musical. Acabou, né, acho que dividindo um pouco, né, o coração para a odontologia também. Você sabe por quê? Me conte. Quando eu me formei, em 78, julho de 78,
em 79, no ano de 79, eu fui para a Marinha. E a Marinha era de 7 às 16. E eu tinha que pegar na rádio 19 horas. Sobrava para o meu consultório 3 horas. Sim. Eu cheguei com o doutor Edir Proença. Doutor Edir, a minha situação é essa. Eu faço Marinha de 7 às 16 e é rígido o horário lá, 7 horas. A saída também. E às 19 horas tenho que estar aqui. Eu estou, assim, em dificuldade e tal. Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, faça o que Deus lhe deu. Você se formou em odontologia. A Marinha abriu as portas para você. Siga esse caminho. As portas da Rádio Clube sempre estarão abertas para você. Mas siga esse caminho. Você foi generoso contigo, sim, né? Sim, com certeza. De entender que aquilo era melhor para ti naquele momento. Que, assim, por mais que o jornalismo tivesse uma pegada à época, mas não era financeiramente um negócio para quem era o jornalista, né? Não, entendeu? O negócio é fantástico. Eu não sabia que eu era comunicador. Eu não tinha noção de que eu era comunicador. Tanto que eu passei, até 2023, por aí assim, eu passei 22 anos fazendo produção de eventos. Só na Paróquia da Trindade, por exemplo, na festividade, eu fazia uma produção de domingo a domingo com 16 bandas, 2 por dia. Alto nível, Marquinho Duran, essas coisas todinhas, entendeu? A gente também não sabia que poderia ser apresentador de Odontocast. A gente virou jornalista também, entendeu? De certa forma. Então a gente meio que na odontologia, quando eu estava na BO, entendeu? O Marcelo me viu isso lá, e o saudoso Flecha também, entendeu? Eu fiz várias vezes, eu fui mestre de cerimônia. No próprio CRO também eu cheguei a fazer. Mas o senhor é um cerimonialista nato também, nos eventos da Uniodonto. Sem dúvida. Sempre é lembrado, sempre é colocado nessa posição, porque ele já faz parte, né? Tanto que surgiu um personagem que foi até o esposo da Lucinha Bastos, o Gerson Araújo. Eu estava apresentando o Festival da Trindade, aí quando foi um sábado ele disse assim, nós temos uma surpresa para você. Eu disse, como é que é isso? Aí veio o pessoal do Odorico, lá do som e tal. Aí foi gravado, senhoras e senhores, para apresentar esse festival, chamamos o apresentador oficial Luiz Otávio do Brasil. E entrou o tema da vitória do Ayrton Senna, gravado pelo Roupa Nova. Olha lá. Cara, quando eu vi aquilo, fiquei todo arrepiado, fiquei assim em êxtase, cara. Né? Aí eu incorporei hoje o Luiz Otávio do Brasil. Legal. E na Uniodonto, nos eventos do Uniodonto, por exemplo, eu faço com todo prazer aquilo ali. Eu vou entrar aqui também para a gente poder focar na nossa situação. Eu vou precisar já direcionar para o tema do podcast, do Odontocast que nós estamos fazendo. Senão a gente fica dividido, porque foi a maior introdução, né? A maior consideração inicial que nós tivemos de todos os Odontocasts, já vamos para 93, que a gente teve, porque é muita coisa, entendeu? E a gente vai realmente agora dar uma guinada para gestão financeira no cooperativismo que interessa à odontologia. Nós temos hoje um cirurgião dentista saindo para o mercado de trabalho e se ele quiser fazer um investimento financeiro, se ele quiser de repente entrar no sistema cooperativista, qual é a dica ou a orientação que o nosso artesão dentista multifacetado poderia dar para esse colega? Vamos por parte. Fale primeiro um pouquinho sobre o cooperativismo e a gestão financeira. Essa frase sua de vamos por parte me lembra de Carlos Amorim, que foi o cara que me levou para a Unicred à época, e que quando ele se deparava com muitas coisas, ele era médico cirurgião pediatra. Sim, eu conheci. Deus o tenha. Pois é. E ele sempre dizia assim, quando vinha muita coisa, e ele se especializou, ele fez curso de economia, se especializou, ele era um dos 350 CFPs do Brasil. Personal Consultor Financial, como pessoal consultor financeiro. Ele morreu como presidente do Sicredi, não é isso? Do Conselho de Administração do Conselho Sicredi. de Administração. Entendeu? E quando tinha muita coisa na mesa, assim, ele dizia, calma, vamos por partes. Com certeza. Me remete a algum momento que eu também faço isso, quando eles vêm com muita informação, volume. né? Calma, vamos por partes.
Não é uma queixa, tá? Não é uma queixa. Não entendam isso como uma queixa. Tenho muito respeito, muito carinho por todos os mestres que eu tive na odontologia, por todos os professores, não só os que eu citei aqui, mas enfim. Mas eu senti falta na grade curricular, não sei como está agora, de uma coisa chamada gestão. E que eu sou assinante de um grupo de São Paulo, onde lá também tem gestão financeira, voltada para a odontologia. Por que eu estou falando isso? Eu tinha dificuldade, Penélope, para fazer precificação do meu trabalho. Então, naquela época, assim, quem é a Penélope? Ela chegou de Mercedes, chegou de Fusca, chegou a pé. Era um critério assim meio complicado que eu não me sentia confortável. Que tem no Código de Ética, no capítulo 8, sobre honorários profissionais. Então, resultado. Mas veja bem, essa orientação não existia. Exatamente. Eu estava na Qual era o parâmetro? Eu estava na Praça da República e vi um cidadão com uns quadros que ele pintava, colocava a moldura e expunha para venda ali. E chegou uma senhora relativamente bem vestida e perguntou, ele estava agachado, arrumando os quadros, moço, quanto é esse quadro? Ele virou-se para ela e disse assim, senhora, está numa etiqueta bem ao lado, todos os quadros estão etiquetados com os valores. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, espera aí, mas os quadros são diferentes, os trabalhos são diferentes, as molduras são diferentes. Intuitivamente eu pensei, ele vê o custo do material, o custo da arte dele e o tempo que ele levou, no mínimo ele fez essa análise. Sim. Para precificar. Ele não olhou para a senhora detidamente, não. Ele virou rapidamente os olhos e disse, senhora, está numa etiqueta ao lado de todos os quadros tem um valor. Aquilo ali me levou, eu fui para casa altamente reflexivo. Aí cheguei no meu consultório e olhei assim e disse, é isso. O quanto eu investi aqui, quanto eu acho que vale o meu trabalho. Obviamente que eu fui para o mercado pesquisar o trabalho dos outros colegas, dos mestres principalmente. Mas eu estou inserido em que universo da sociedade? Cooperativismo entra aí. Eu estou inserido em que universo da sociedade? Qual é a classe que eu estou inserido aqui? A, B, C, D, enfim. Ainda não tinham uma análise, né, de mercado, né? Exatamente, análise de mercado. Análise de mercado. Tanto que lá na palestra que eu fiz na nossa sala, eu disse isso, justamente isso. Você tem que saber se você quer ser um dentista de bairro, com todo respeito, sem problema nenhum, fazendo tudo que tem que fazer, clínico geral. Qual o perfil que você quer O que, atender, que você né? quer? Na tua comunidade, está precisando de dentista, não está? Tem concorrência, não tem? Você quer ser profissional da área de serviço público, município, estado, federal, concurso público? Ah, você quer ser um especialista, porque você já sonha com cirurgia. Nunca gostei de cirurgia. Eu gostava da estética. Ah, você é esteticista. Peraí, mas eu vejo que eu posso não, porque eu gosto é ortodontia. Eu quero tornar os sorrisos mais belos, mais bonitos, consertar os apinhamentos, essas coisas todas. Mas esse déficit, ele existe dentro da academia, das faculdades, porque só direciona para as especialidades ou para a clínica geral. Não direciona para ser presidente do Sicredi, para ser conselheiro administrativo do Sicredi, não direciona para fazer parte de uma entidade de classe odontológica, como uma associação de classe, como um conselho de classe, como um sindicato de classe. Então isso aí é uma lacuna assim, que precisa ser verificada dentro desse contexto na formação não só técnica, mas administrativa, porque isso vai servir para dentro do consultório dele. Olha... Questão de gestão, né? Gestão financeira, gestão administrativa. De consultório, né? Veja bem, principalmente. A gestão, ela está presente em todos os focos. Sim. O doutor Marcelo Lucas Folha, vamos levar agora para o cidadão Marcelo Folha. A doutora Penélope, vamos levar agora para a mulher Penélope, certo? Cidadã. Você tem que ter a gestão dos teus recursos, certo? Por exemplo... Você, me permita, você é bela, mas as mulheres têm um app que nós, homens, agora começamos a ter, de ser mais bela, de se olhar no espelho. Isso tem custo, não tem? Muito. Então, mas você tem que adequar esse custo à tua reserva financeira, porque você tem um orçamento doméstico teu, de transporte, locomoção, moradia, entendeu?
Então você tem que fazer essa adequação, isso já é uma gestão financeira. Mas a educação financeira que deveria vir desde a família, que muitas vezes não vem, e as pessoas não sabem administrar a sua vida financeira, muito menos quando chega no profissional. Quantos profissionais de odontologia não conseguem administrar isso? Sim, por exemplo, só para você ter uma ideia, a Uniodonto foi fundada há 38 anos atrás. Eu cheguei à presidência da Uniodonto 27 anos depois. Até porque, Marcelo e Penélope me permitam a intimidade, o poder nunca me fascinou. O dinheiro em si nunca me fascinou. As pessoas querem conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Deu poder e dinheiro a ela, entendeu? Então, resultado, como eu disse anteriormente, a minha vida foi assim, uma estrada onde eu ia andando e as árvores aparecendo e eu abrindo e tal. Então, eu nunca me direcionei assim, por exemplo, eu quero ser presidente da Uniodonto, eu quero ser gestor da Uniodonto. As pessoas vinham por causa da gente, da nossa influência, etc. Disse, não chegou o meu momento, eu não estou preparado. Olha a frase, eu não estou preparado. Então, resultado, para você ter uma ideia, eu fiz um MBA em gestão financeira na UNAMA, quando eu entrei para o Conselho de Administração da Unicred, então Unicred, que era só dos profissionais da área da saúde, certo? Porque eu precisava entender o que estava se passando ali, e eu já era diretor financeiro da Uniodonto, eu precisava saber o que a coordenadora trazia para mim diariamente, nos mapas financeiros ali. Contas a pagar, contas a receber, valorização de planos. Comecei a ter que estudar tudo isso. Aí fui para a gestão financeira. Depois eu fiz gestão de cooperativismo em meu MBA, através da FACAT do Rio Grande do Sul, quando entrei para o Sescop. Porque eu, como presidente da Uniodonto, sou convidado a fazer parte do conselho do Sescop. Aí tu seguiste o caminho do cooperativismo. Sim. Né? Até o antigo Unicred, tu participaste também, que o cooperativismo no Pará deve muito a Valdecir Palhares. Valdecir Palhares, né? Conta um pouquinho sobre isso também. Olha, pois é, Valdecir Palhares, ele foi o ser que plantou a semente, o pioneiro do cooperativismo no Pará. Devemos muito a Valdecir Palhares, entendeu? Ele era entusiasta, ele chegava, reunia, vamos fundar essa cooperativa aqui, não só do ramo da Unimed, por exemplo, ramo médico, mas também a área financeira, como surgiu o Odontocred, por exemplo, entendeu? E ele ia difundindo isso. Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui os princípios do cooperativismo. Cooperativismo, vamos lá um pouquinho atrás, pelos idos de 1820, por aí assim, na Itália surgiu um movimento cooperativista, mas ele foi contaminado, eu sempre digo isso no cooperativismo, não deixem que os ismos contaminem o nosso ismo. Volto a dizer, o fascínio é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, aí resultado, o que aconteceu? As hostes socialistas e outros istas entraram na estrutura lá dos italianos e a coisa não foi em frente. O cooperativismo ele só foi ser sedimentado em 1844 em Rochdale, em Manchester, na Inglaterra. Por quê? 27 tecelões se reuniram que eles precisavam adquirir insumos e produtos, certo? Alimentos, por exemplo. E tipo assim, você precisa de 10 quilos de arroz, ou precisa de 5, etc, etc. Então eles se juntavam e iam ao mercado comprar mais barato. E para agregar a gregos e troianos, uma mulher, Elisa, não lembro agora o nome, uma mulher entrou e ela foi ser uma espécie de a matriarca da estrutura que os caras montaram. Ela organizava também a estrutura ali do galpão, essas coisas todas. Ao mesmo tempo, para fazer frente à Revolução Industrial, eles também tinham que pegar seus produtos para levar para vender e conseguir bons preços. Não, veja bem, não é bons preços no sentido do maior preço, não. Não, preço justo. Justo, que remunerasse o trabalho e deixasse para eles uma condição de seres humanos. Comer, se vestir, enfim, o seu lazer. Viver e não sobreviver. Então. Né? Mas assim, os princípios do cooperativismo são fantásticos. Olha aqui, temos 7 aqui. Olha, você quer ver uma coisa? Adesão voluntária e livre. Ninguém é obrigado. Segundo, gestão democrática pelos associados. Então, eu posso na Sicredi
no Uniodonto, em qualquer cooperativa que eu esteja, uma cooperativa agrícola, eu posso ser um produtor de 1.000 litros de leite, posso ser um de 500 litros de leite por dia, certo? Na hora de uma Assembleia Geral, o meu voto é igual. Outra, participação econômica dos associados. Eu sempre disse o seguinte, Uniodonto, nós acenamos com um mercado de trabalho. Unimed, por exemplo, com todo respeito, eu não gosto muito de usar as outras entidades, mas, para citação, é um mercado de trabalho, certo? A Canta... Que não é ensinado na academia. Sim, não. A Canta, Cooperativa Mista Agrícola de Tomé-Açu, quando eu fui para o Sescop, fui conhecer a estrutura da Canta, é fantástica. Os japoneses dão aula. A BBC, viu? A BBC de Londres veio fazer um estudo aqui, e quando eles chegaram lá, que viram a técnica dos caras fazendo o mix de culturas, sabe por quê? Olha só, para que a perenidade de uma cultura somasse com a outra, e o agricultor tivesse, durante o ano todo, o que colher para vender. Então ele trabalhava com 4 espécies de agricultura, certo? Hoje está se fazendo muito isso com o açaí também, que o açaí só era uma vez ao ano que ele dava. Hoje você entendeu? Autonomia e independência. O que é autonomia e independência? Tudo é decidido numa Assembleia Geral, claro, que obedecendo os parâmetros legais, certo? É estatutária a sim, né? Todos são estatutários. Sim. Segue a 5764, a lei do cooperativismo, entendeu? Educação, informação e informação. Por quê? Tanto na Sicredi, como no Uniodonto, como no Unimed, existe a fomentação de formação na área que nós atuamos. A área Sicredi, nós trabalhamos na área financeira, tanto que eu fiz os cursos lá voltados para essa área aí. Ano passado eu fiz pela Fundação Dom Cabral um curso de excelência em gestão, certo? Foram 10 meses online. Na Uniodonto, por exemplo, nós temos o comitê educativo, e esse comitê educativo, ele faz, agora eu vi uma conversa da ABOR, Associação Brasileira de Ortodontia do Pará. Então nós temos lá um dos membros nossos, desse setor de ortodontia, por exemplo, e nós fazemos curso. Os plantonistas dos nossos 24 horas, por exemplo, todos eles, todo ano tem um curso direcionado para eles. Claro, aberto para os cooperados, mas com a obrigatoriedade que os plantonistas assistam, certo? E trazemos nomes da nossa Universidade Federal do Pará, do curso de Medicina, da Biologia. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Justamente o cooperativismo, então, né, a gente sabe que toda a sua evolução, aí, toda a sua história dentro do cooperativismo. Então, o senhor, como conhecedor, como gestor, né, indicaria para os recém-formados fazerem parte do cooperativismo? Porque, assim, vou fazer uma pergunta e meio que uma crítica, né, que a gente vê hoje muita gente saindo do cooperativismo também. Então, eu gostaria de saber o que ocorre, né? Por que está ocorrendo isso? Nós temos aí também uma prestadora de serviços na área da medicina, também que está passando por problemas muito sérios. Ela seria a má gestão, né, da cooperativa, né? A gente está vendo muitos benefícios de você fazer parte dessa cooperativa. O que está acontecendo atualmente, doutor Luiz Otávio? Preste bem atenção. É só glória? É só vitória? É só conquista? Não. Segunda-feira, um colega nosso perguntou para mim assim, eu estou em dúvida e eu preciso da sua opinião. Eu sigo o doutorado, mestrado, olha só, ou eu sou amigo de uma pessoa, de um parente próximo, enfim, que trabalha no setor financeiro do cooperativismo. A Unicred, que tem aí também. Eu disse para ele o seguinte, cuidado com seu coração. Trabalhe com a razão. Não troque o certo pelo muito duvidoso. Se você for entrar agora para a área do sistema financeiro, você vai ter que fazer toda uma preparação base em estudo, porque o mercado financeiro ele é cruel. Você vive de resultados. Além das metas que devem ser atingidas, ela tem que ter muita técnica envolvida na preparação. Pronto.
No entanto, a odontologia você já domina. A sua filha vai fazer, já fez doutorado, etc. Você tem tudo para fazer o seguinte. Por que você não investe na odontologia junto com a tua filha? Você já domina esse mercado, você conhece esse mercado. A docência é uma outra opção dentro disso aí. Eu não posso dar aula de odontologia se eu não sou da área de odontologia, certo? Eu gostaria de ter sido mestre na época, de ter entrado para a docência, mas eu tinha que concorrer com um colega meu que tinha vindo de Piracicaba, com o doutor Guaraciaba. Ele tinha no currículo dele só uma coisa: professor assistente da cadeira de radiologia, e pronto. Ninguém concorria com ele, por causa deste currículo dele, certo? Foi o que me fez a desistir de concorrer para ser professor, para docência. Mas respondendo a sua pergunta, todos os órgãos são regulados hoje, tem agências reguladoras. Por exemplo, nós do Sicredi temos o Bacen, estruturalmente o Bacen. Tem normas lá que nós não podemos fugir de jeito nenhum. Tem as normas do próprio Sicredi. A Uniodonto, a INS. Pronto, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só para você ter uma ideia, até o dia 5 de cada mês, mais ou menos, você tem que mandar para eles o balancete. Então é feita uma análise financeira, onde até risco de mercado, são vários índices que vocês são classificados. Eu vou te pedir só um adendo para entrar nesta pergunta, já também tentando elucidar essa resposta. O problema não é o estatuto da instituição, o problema não é a proposta da instituição, o problema é que a instituição é gerida por pessoas que têm que tomar decisões. O poder decisório é quem assim, influencia vai impactar, né? Nessa questão do que vai dar certo e do que vai dar errado. Mas olha, o mercado, eu não gosto da palavra cruel, mas o mercado é cruel. Vou lhe explicar por quê. Durante a pandemia, as operadoras de plano médico hospitalares, elas sofreram um impacto muito grande. A sinistralidade deles bateu mais de 100%. Por quê? Eles não podiam negar atendimento. Sim. E os insumos todinhos ficaram lá nas nuvens. E a gente vê os reflexos hoje, né? Exatamente. Você viu que uma caixa de luva, ela começou a ter multiplicações estratosféricas. Ela saiu de 12, 13 e foi para 25, 30. Você entendeu? Então, o resultado, até hoje, as operadoras de plano médico hospitalar estão sofrendo com isso. Nós, da odontologia, tivemos dois lados nisso aí. Os pacientes se ausentaram dos consultórios, certo? Certo. Por causa do risco. Os profissionais perderam seu ganho. No entanto, as operadoras de plano de saúde odontológico, elas tiveram uma folga no seu fluxo. Por quê? Elas continuaram recebendo suas mensalidades, mas o desembolso começou a ser menor. Isso foi muito bom para se fazer um caixa, sob o ponto de vista financeiro, de entidades odontológicas. Você entendeu do cooperativismo. Agora? Então, resultado, fica muito difícil nós analisarmos uma operadora de plano médico hospitalar. Além do que mais, hoje nós temos uma concorrência de mercado. Como é que funciona isso? Você tem uma licitação, por exemplo, é menor preço. Menor preço, entendeu? Nós tivemos uma experiência, certa vez, que nós participamos de uma licitação e veio uma empresa do Nordeste concorrer, minha amiga doutora Penélope, meu amigo doutor Marcelo. Vocês não imaginam o valor que essa empresa colocou. Irrisório. A nossa sorte é que esta licitação era de um órgão público e tinha coparticipação dos funcionários. E os funcionários se levantaram e arguíram quais eram as condições de trabalho que eles iriam oferecer. Isso foi suficiente para... A Uniodonto ganhou por quê? Mesmo com um preço maior. Porque nós tínhamos uma rede de atendimento maior, não só na cidade de Belém, no interior do Pará, como na região metropolitana de Belém, como do estado do Pará. E um grande diferencial. Eu sempre faço um elogio, uma referência ao nosso plantão 24 horas. Pessoas capacitadas, responsáveis, cumpridoras, 24 horas mesmo.
31 de dezembro, 1º de janeiro, feriado Nós de temos noite. uma conselheira, a Carla Hermes, que faz parte também. Pronto, você entendeu? E outros colegas competentíssimos. com muita Agora, com certeza. As pessoas que estão saindo do cooperativismo da área da saúde, fundamentalmente vejo como oportunidade de mercado de trabalho na área fora do cooperativismo. Então, o cooperativismo hoje ainda é uma boa opção. Sim, né? sim, sim. Não sei, de Porém, segurança. cada vez mais restrito a quem realmente quer fazer. Olha, para parte você do ter uma ideia, cooperativismo. eu sempre fui um cara... Dizer que você é fiel é muito presunçoso, assim, sabe? Mas não. É você ter identidade com as coisas. Esse é o ponto. Eu sempre disse das palestras que eu faço para os colegas que vão entrar na Uniodonto, por exemplo, dizer o seguinte: preencha a sua agenda com o nosso público-alvo, que são os nossos usuários do sistema Uniodonto. Você quer ter outros convênios? Pode. Veja bem, pode. Mas não deve. Você entendeu? Por que eu digo isso? Aí, você nunca... Sim, eu tive um contrato com a época com a Transbrasil, mas veja bem qual era o contrato meu com eles, de atender aqui o pessoal das aeronaves. Ou seja, qualquer emergência, eu não atendia os funcionários da Transbrasil, não. Eu atendia emergencialmente Quem estava em trânsito. quem estava em trânsito aqui precisava de um atendimento de urgência, certo? Porque não me comprometia a agenda. Eu sempre tive um pensamento... Era um volume menor que era mais rentável. Penélope, eu sempre encarei o consultório de uma forma... em algum momento você falou sobre acolhimento. Eu sempre entendi a odontologia como uma integração entre a parte humanitária e a parte tecnológica. Claro que deixando para você subsídios pecuniários onde você possa ter a tua existência, enfim. Sim. Então, o meu paciente, eu sempre gostei de colocar no colo. Tanto que os jovens me chamavam de você, de tu. E a minha esposa, que é dentista também, às vezes dizia assim... Maria Amélia, um grande abraço Sim. a ela também. Cantora também. Ela era cantora de baterista, enfim. Nosso grupo era o Alfa 4, 8 anos de palco. Olha lá, tá vendo? Então, ela dizia assim, mas veja bem, esses moleques, mais ou menos assim, essas moças, rapazes, chamam de tu, você... Não, calma. Super intimidade. É porque eles estão tão à vontade. Quando eu recebi as senhoras, pessoas idosas, sabe que é você dar aquele abraço, aquele aconchego, tudo bem, Roberto Carlos, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. A Penélope vai se apaixonar. Eu vou contar rapidinho um episódio que se passou no consultório comigo. Chegou uma paciente minha, mineira, e ela sentou, não na cadeira odontológica, na cadeira do social, e disse assim, Luiz, a gente pode não fazer nada hoje? Aí eu fiquei assim e disse, pode, tudo bem, sem problema nenhum. Você fica melhor aí ou você quer sentar na cadeira odontológica? Ela disse, eu vou sentar lá. Aí sentou. Aí eu disse, mas tudo bem, tá tudo bem, o que se passa? Começou a chorar. A lágrima veio. Isso já aconteceu com todos os dentistas. Aí ela pegou e disse assim, Luiz, é o seguinte, o meu marido é engenheiro, e segunda-feira de manhã ele vai, que ele presta serviço na Ubras, por uma empreiteira de Minas Gerais, e volta sexta-feira à noite. E quando eu penso que eu vou conversar com ele, já tomou uma cerveja, não sei o quê, e estava embora, e eu tive uma crise, eu vinha dirigindo na Cerzedelo Correia, e a sorte que eu vim em pouca velocidade, eu perdi o controle de tudo, meu carro bateu na sarjeta, parou, quiseram me levar, enfim, meu marido estava fora de Belém, essas coisas todas. E eu disse para ela, então na sexta-feira, quando ele chegar, peça para ele não tomar cerveja nenhuma, que você quer jantar com ele no Círculo Militar, que era o restaurante que tinha a orla da Baía de Guajará, ali na Cidade Velha. Forte do Castelo. Isso. E nesse dia... Você vai conversar esposa com o marido, não é a mulher com o homem. Nesse dia não vai haver nada. Pegue seus filhos, deixe com uma amiga sua. Deixou de ser artesão dentista para ser o psicólogo. Mas o senhor não atendia cantando não, né? Também. Mas não ia ser o dentista musical. Não, mas atendia com música. Eu já tinha uma playlist lá. Sim. Eu tinha uma estrutura musical lá, que eu sempre gostei de música, de ouvir música, principalmente bossa nova. Então atendia encantando, né? Com certeza. E eu fiz essa orientação para ela, certo? Falei as coisas da vida, etc. E coloque para o seu marido,
o que está acontecendo. E detalhe, ela é filha de uma família rica, foi criada com mucama. Mucama era aquela ama. Uhum. E na casa dela, cada um teve uma mucama, por exemplo. Então você coloca tudo isso para ele, explica, etc, etc. Uma semana depois ela me ligou. Olá, Luiz, tudo bem? Eu disse, tudo bem, que tal? Eu estou ligando para você para agradecer aquela conversa que nós tivemos, dizer para você que nós estamos de ida para Belo Horizonte. Os meus pais lá conseguiram a transferência do meu esposo e que, poxa, eu estou muito feliz e tal, enfim. Aí vem a pergunta, poxa, você perdeu 1 hora, sei lá o quê? Eu disse, não, eu não perdi 1 hora. Eu deixei de ganhar dinheiro, mas eu fiz um bem ao meu próximo. Aí vem a estrutura do amor ao próximo. O servir. Nós dentistas, cirurgiões dentistas, nós trabalhamos com a intimidade das pessoas. Não é qualquer um que abre a boca para qualquer um. Abre a boca para falar. Uhum. Mas para você abrir a boca para se tratar, não é com qualquer um. Você tem que ter confiança. Eu vou entrar também com um adendo, que a cavidade oral para uma mulher, eu acho que ela é até muito mais íntima do que a cavidade vaginal, e nós estamos falando com ciência, entendeu? Porque eu acho, e sempre conversei sobre isso, muito abertamente dentro da odontologia, que a mulher, para abrir a boca para o cirurgião dentista, é mais difícil do que ela fazer um exame intravaginal com um ginecologista. Então, assim, isso é uma coisa que sempre eu visualizei isso. Estou perto de uma mulher aqui e outras mulheres também podem não concordar, mas existe muito isso também. Só que eu estou com uma situação aqui que eu preciso resolver com vocês dois, porque eu acho que vai ter que ter outro episódio com o Luiz, porque nosso ponto eletrônico aqui, a nossa direção está dizendo que o tempo já esgotou e nós precisamos entrar agora para finalizar este Odontocast. Mas antes me permita fazer um elogio a um ortodontista. Posso dar nome? Por favor. Dr. Fabrício Lima. Eu levei... Grande abraço, Fabrício também, amigo nosso. Pelo histórico do Fabrício, colega. O meu neto estava com um processo de maloclusão, etc., 8 anos de idade. Aí eu cheguei para o meu filho e disse, eu vou pesquisar. Aí conversei com o Fabrício e tal, levei meu neto lá. E na primeira consulta, aí eu fui lá com ele e disse, ele não vai sentar na cadeira odontológica ainda. E colocou o Henrique sentado na cadeirinha lá e tudo bem. Ô tio, tudo bem? Vem cá, abraçou e tal, vamos bater uma foto juntos e tal. Vamos ver a sua boquinha como é que tá, enfim. E ele disse uma coisa para mim que eu achei fantástica. Ele disse, olha, na primeira consulta, nenhuma criança eu coloco na cadeira. Eu tenho que fazer um acolhimento, eu tenho que ela tenha confiança em mim. É o que a gente chama na odontopediatria de condicionamento, exatamente, né? É condicionar aquele serzinho que está chegando. Pronto. Tudo é novo para ele. Só serzinho, o serzão também, o idoso, o adulto. Sim. A gente tem que gerar confiança mútua. Eu fui plantonista da Neodonto no início do 24 horas e eu não tenho perfil de plantonista. Uhum. Sério. Por quê? Eu fazia o maior sacrifício porque eu tinha que me comportar de uma forma que eu estava recebendo um paciente que estava... com dor. Com 3 problemas fundamentais, possivelmente. Primeiro, ele estava com uma dor, uma urgência, certo? Segundo, ele estava, possivelmente ou não, poderia estar sem a carteira ou com débito no plano, certo? E terceiro, ele poderia estar com um problema de ordem psicológica pessoal, sei lá o qual. Problema pessoal, certo? E eu tinha que ser muito assertivo. Aí não seria um atendimento emergencial, seria uma consulta, né? Não, eu tinha que relaxar aquele paciente primeiro, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e já deixá-lo com um prognóstico pronto, certo? É isso. E tudo que foi falado nesse episódio, eu vou pedir para a Penélope fazer as considerações finais agora, depois tu fazes as considerações finais sobre o tema que foi abordado de cooperativismo, né? Bem rapidinho, porque realmente a gente extrapolou o nosso tempo e vamos pensar, avaliar a possibilidade de no futuro fazer uma nova abordagem sobre 2, né? A gestão financeira e o cooperativismo dentro da odontologia. Olha, Marcelo, ele trouxe até aqui a carteirinha, né? Me dá aqui rapidinho, olha só, para não dizer que não, aqui a carteirinha de músico aqui do Luiz,
né? Que ele é baterista na Ordem dos Músicos do Pará, do Brasil. Do Brasil. Então, olha só, parabéns. Você realmente é um multifacetado da nossa odontologia, da nossa sociedade. E assim, tuas considerações finais, Penélope, por favor. Então, já conhecia, né, o Dr. Luiz Otávio, né, até porque eu também sou cooperada da Uniodonto, enfim, já participo dos eventos que são promovidos pela Uniodonto e eu sempre o via nessa figura, né, emblemática de um ser completo, né, preparado ali, que nos recebia muito amorosamente falando e sempre soube conduzir muito bem todas essas situações e eventos, né? Hoje, né, conheci também um outro lado, Dr. Luiz Otávio, né, as multifacetas dele, e assim, de tudo me chamou a atenção uma coisa, que tudo que o senhor se propôs a fazer, sempre fez com brilho nos olhos, que eu acho que é o mais importante, entendeu? Não só a parte técnica, mas mais importante é esse, é o amor com a qual a gente observa em todas as suas atividades. Então, gostaria de lhe parabenizar, tá? Agradecer a sua participação aqui conosco. É até um paradoxo, assim, ele faz tudo com muito amor e ele está na parte também financeira, né, de tudo isso, que já é de um perfil de uma pessoa mais prática, mais, enfim, com um olhar mais ali, né, focado. Frio. Enfim, mais frio, exatamente. Técnico. Então, ele tem, técnico, então ele consegue fazer isso com muita maestria. Mas mesmo ele sendo técnico, ele não esquece a parte política dele. Tanto que a gestão da Uniodonto, que ele foi presidente, também teve um momento muito bom lá dentro, né, quando presidiu a Uniodonto. Mas obrigado pelas tuas considerações Muito finais. obrigada a ele, né, pela participação e dizer que o conselho está de portas abertas aí. E aí, vou te pedir para olhar para aquela câmera para fazer o convite para que os nossos colegas assistam este episódio do Odontocast falando de cooperativismo e gestão financeira na odontologia e também falar brevemente sobre o momento que tu enxergas que o Conselho Regional de Odontologia do Pará está vivendo da intervenção para cá, da pandemia para cá, com um grupo que está procurando gerir esse conselho da forma mais honesta e digna que possa valorizá-lo. Com certeza. Só acrescentando que eu voltei para a rádio agora. Eu estou com um programa na Rádio Fátima Web Belém chamado Vamos Conversar. Vamos conversar. Onde eu levo várias, nada de ideologia, por favor, mas eu levo vários profissionais lá. O de terça-feira passada foi do Mário Mozinho, que é músico, por exemplo. Levei o presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, que falou sobre clima, e sacerdote, etc. Só um complemento do cooperativismo, um dos princípios tem a intercooperação, que é justamente quando os colegas dentistas vão se formando, eles têm que fazer, os médicos têm que entrar na Unimed e fazer uma cota de integralização. Que esse capital que eles aplicam, eles saem com esse capital depois quando saem, quando pedem para sair. Eu faço parte do Sicredi, eu sei que é assim também. Na Uniodonto é a mesma coisa. Então, para os colegas da Uniodonto, eu sempre digo o seguinte, não imobilizem a cota de integralização, não imobilizem. Vão à Sicredi, me permitam fazer o comercial, vão à Sicredi, se associem à Sicredi, entendeu? Que agora a integralização é um valor relativamente baixo, e você financia o teu consultório lá, você financia o teu equipamento lá, você financia o teu curso lá que você vai fazer. Isso faz parte do cooperativismo. Sim, isso é um intercooperativismo, entendeu? Você financia isso em módicas prestações, etc., de acordo com a sua capacidade de desembolso, e você vai tendo um up na sua profissão, um engrandecimento, modernização, etc., etc. Eu preciso citar uma pessoa aqui, por favor, saudoso Dr. Paulo Pereira de Oliveira, foi meu mestre quando eu estive na Marinha com ele, foi uma das pessoas que me alavancou junto com o Dr. Salgado e o Dr. Edir de Brito Alves, mas eu sou muito grato a todos os outros mestres que nós tivemos durante a minha graduação. Doutor Marcelo, doutora Penélope, dizer para vocês o seguinte, a instituição, Conselho Federal, Conselho Regional de Odontologia, são órgãos normatizadores, são órgãos que trabalham em olhar para a nossa profissão, ver como ela está indo, não é procurar irregularidades, vamos dizer assim. Então, a pandemia ela trouxe uma série de traumas para todos nós, em todos os sentidos, todos os aspectos. Eu vejo que vocês estão
até onde eu conheço, numa estrutura boa de trabalho, de realização, entendeu? Eu desejo que vocês tenham sucesso nesse trabalho, porque nós estamos de passagem, a verdade é essa, e nós temos que deixar legados. Quando você, Penélope, me permita você, quando você me falou que eu tenho brilho nos olhos, é assim, eu gosto do que eu faço. Quando eu estou no palco, ou apresentando, ou tocando, sei lá, eu vivo aquele momento. Quando eu estou no consultório, que agora eu estou praticamente já aposentando, eu vivo aquilo ali. O sistema financeiro na Sicredi, eu sempre digo lá que eu tenho que olhar para o nosso associado, o nosso cliente, ou o nosso futuro cliente, como um ser humano também. As vicissitudes, as necessidades, quem é aquela pessoa, o que é que ela precisa na realidade. Eu não tenho que dar para ela, conceder para ela, melhor dizendo, o que ela pede, não. É planejamento financeiro, tanto que lá eu digo assim, nós não temos gerentes operacionais comerciais, são denominados assim, mas na verdade eles são consultores financeiros. Por quê? Porque muitas das vezes, para que você quer esse empréstimo, por exemplo? Eu quero investir num consultório. Qual é a sua realidade, tal, seu público-alvo? O que você pensa? Ver se é viável, se é executível. Entendeu? É essa orientação aí. Mas olha, foi um prazer estar aqui. Eu me senti assim muito gratificado, porque tudo que você fizer de legado, deixar de legado para ajudar o próximo a construí-lo, tem uma passagem fantástica. Eu não vim para abolir a lei e os profetas. Eu não vim para os abolir, salvo engano, está em Mateus. Eu vim para levá-los à perfeição. Eu vou fazer agora no SCC, Encontro de Casais de Fátima, uma palestra que é o sentido da vida. E se você analisar o sentido da vida, é um processo de conversão, nascer, crescer, multiplicar e morrer. E ele termina justamente quando Deus te chama e você parte. Esse é o sentido da vida. E você consegue, em consciência, ainda dizer assim, Senhor, eu cumpri com o meu dever. Muito obrigado. Muito obrigado, mas esqueceste de convidar o nosso público para assistir. Meus queridos e minhas queridas colegas, me permitam a intimidade. E dizer para vocês o seguinte, o Odontocast é uma ferramenta de comunicação, é um instrumento de comunicação do Conselho Regional de Odontologia do Pará, em que nós devemos dar atenção, ouvido e vê-lo, assisti-lo, para saber como é que está o nosso órgão regulador da nossa classe. Porque, repito, eu não olho, por exemplo, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu olho como um mal necessário, vamos dizer assim. Por quê? Porque onde o pai e a mãe não fazem disciplina na casa, a casa fica confusa, não é verdade? Sim. Então é isso que tem que acontecer. Então parabenizar mais uma vez a vocês pela gestão e desejar sucesso a vocês e aos nossos colegas. Por favor, vamos trabalhar juntos, unidos, que a nossa classe vai crescer ainda mais, e assistam sempre ao Odontocast, que tem programas, coisas fantásticas para vocês, informações e formações. Muito obrigado. Vamos deixar contigo a revista Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo Conselho Federal de Odontologia. O nosso manual de práticas éticas na odontologia, que ele foi junto com a OAB, foi junto né? com a OAB, esse trabalho que nós fizemos. E a nossa Bíblia, que é o Código de Ética Odontológica, que ensina, inclusive, a cobrar os honorários pelos nossos serviços prestados. Está tudo aí, a complexidade do caso, o tempo, a eleição, a urgência, então está tudo aí dentro. Né? Relacionamentos. E a canequinha do Odontocast, que atualmente está sendo realmente uma diferença no nosso programa, patrocinada pelo Pedro Pessoa, da Labo Dental, uma pessoa fantástica, vale até o trocadilho, que assim, é um dos maiores entusiastas da odontologia, né? Não só paraense, mas também em nível Brasil. Pedro, muito obrigado. Um abraço, Penélope, obrigado pela sua participação também. Agradeço. A nossa técnica com a Elissa e o Gabriel dos Santos de Casa, e ao Luiz Otávio Gomes de Souza, o nosso artesão dentista multifacetado. Muito obrigado. Um brinde.